Amando, vivendo e aprendendo. Autor: Léo Buscaglia. Apresenta uma deliciosa coletânea de textos das palestras extremamente instrutivas, e ao mesmo tempo divertidas, realizadas pelo Dr. Léo Buscaglia, no período compreendido entre 1970 e 1981, dentro e fora do território dos Estados Unidos. Trechos de algumas das matérias que aqui se encontram apareceram anteriormente em livros e em artigos de revistas, porém jamais foram reunidos de maneira tão cômoda para o leitor, para o seu prazer e desenvolvimento pessoal. Esta obra é um verdadeiro tesouro, inspirador e evocativo, para todos os que desejem aceitar o desafio da vida e usufruir os benefícios que o amor pode nos proporcionar. É um livro que nos faz participar das ideias e do entusiasmo do Dr. Buscaglia, do mesmo modo como participaram os que assistiram, empolgados, às suas palestras. Dr. Léo Buscaglia tem também a seu crédito dois outros importantes livros, Amor, e Assumindo a Sua Personalidade, best-sellers mundiais publicados no Brasil pela Record. Prefácio. Nikos Kazantzakis sugere que os professores ideais são os que se fazem de pontes, que convidam os alunos a atravessarem, e depois, tendo facilitado a travessia, desmoronam-se com prazer, encorajando-os a criarem as suas próprias pontes. As várias apresentações incluídas neste volume representam essas pontes. São apenas ideias, conceitos e sentimentos que partilhei com alegria, foram apresentados com o pleno entendimento de que poderiam ser aceitos, aplaudidos, ignorados ou rejeitados. Não importava. São novamente expressos aqui para aqueles que podem não ter tido conhecimento deles, da primeira vez, ou para os que desejam experimentá-los pela segunda vez. Estou satisfeito por ter partilhado essas ideias. Ainda fico um tanto assombrado ao ver que houve milhares que se interessaram o suficiente para darem ouvidos. Para mim, representam 10 anos empolgantes de desenvolvimento e partilha. Em retrospecto, não tenho arrependimentos, e sei que, bem ou mal, o futuro reserva mais, pois estou resolvido a continuar a construir pontes. Léo Buscaglia. Introdução. Profusos agradecimentos ao Sr. Webster, que define introdução como preparar o caminho para um discurso ou um livro. Que bom eu ter tido tantas vezes o privilégio de preparar o caminho para Léo Buscaglia, na palavra impressa e pessoalmente. Já tive a oportunidade de escrever. É um homem de muitas facetas, professor, estudante, escritor, leitor, orador, ouvinte. De todas essas, ele parece exemplificar melhor a profissão escolhida. O magistério. Léo ensina com entusiasmo e sinceridade enormes e, o que é melhor, ensina pelo exemplo. Se quiserem ouvir, sugere a mensagem dele, eu lhes mostrarei como a vida pode ser rica e honrada. Um grande auditório, ou espaço junto à lareira de sua sala ou um trecho da praia, tudo isso é sala de aula para Léo, ao procurar instruir e conduzir seus alunos, de todas as idades e posições sociais. Na Universidade da Califórnia do Sul ele já foi eleito, mais de uma vez, o mais notável mestre do ano, pelos jovens de lá, e, claro, os jovens sabem. Um dia um amigo e eu fomos esperar o avião em que vinha Léo e quando ele se afastou, para apanhar a bagagem, um senhor idoso se aproximou de mim e perguntou: "Quem é aquele homem?" Sentei-me ao lado dele no avião. "Quem é?" Depois de minha breve descrição, ele suspirou e disse: "Eu sabia que era alguém especial." Parecia estar dando notas em trabalhos durante a viagem e em cada um escreveu algo como: lindo, fantástico, maravilhoso. Ninguém jamais escreveu uma coisa dessas em um de meus trabalhos. Quem me dera que tivesse escrito: o que aquele senhor estava vendo era o máximo do profissional em ação, o que honra a arte de ensinar, e que, por sua vez, é honrado por seus colegas e alunos. Encontramos o mesmo compromisso e paixão no conjunto de sua obra escrita. O seu livro definitivo sobre orientação, De Desableden der Parents. A Counseling Challenge, Os Incapacitados e Seus Pais. Um desafio para a orientação, levou um aluno a comentar: "É o único livro didático que já me fez chorar."
começando com Love, Amor, em 1972 e incluindo-se o mais recente Personhood, Personalidade, em 1978. Seus livros são maravilhas de erudição cuidadosamente confeccionados e generosamente temperados com calor e exuberância e, sim, impaciência diante das paisagens desperdiçadas de vidas levadas num desespero mudo. Mais de uma vez, nos anos em que conheci Léo, alguém chegou para mim, perguntando: ele é assim mesmo, o tempo todo? A pergunta é legítima e complexa. E vejo que a minha resposta inicial já mudou. Antes era um sim, inequívoco e ressonante, hoje é mais precisamente sim e não. Sim. Ele não precisa estar diante de uma plateia, grande ou pequena, para se mostrar exuberante, ponderado, engraçado e sábio. Sim. O interesse pelo potencial humano que as plateias sentem é profundo e sincero. Sim. Ele está se divertindo tanto quanto qualquer um na sala ou auditório apinhados. Sim. É sempre impaciente com os corpos, mentes e propósitos adormecidos. Sim. Ele acredita de todo o coração que somos muito mais do que aquilo que somos. E, sim. Uma das palavras favoritas de seu vocabulário é sim. Tenho uma carta em meus arquivos que prova isso. Diz, querida Betty Lou, sim, sim, sim. Beijos, Léo. Mas, não, ele não é assim o tempo todo, pois, se fosse, não passaria de um encantador executante, requestado, querido e muito divertido, mas com uma só mensagem. Nada poderia ser mais diferente da verdade. A mensagem de Léo, embora baseada em verdades universais, está constantemente mudando, ampliando-se, assumindo novas dimensões e profundidade, oferecendo novos desafios a todos nós. De onde surge esse crescimento contínuo? Qual é a fonte? Das pessoas. Amigos antigos e novos. Dos livros e dos feiticeiros e feiticeiras que os escrevem. Da natureza. O primeiro exemplo da mudança, crescimento e beleza. De seus mestres. Grandes místicos das culturas orientais, e alunos, e crianças. Da música das esferas. Penso em Léo como um grande pedaço de mata-borrão, que nada deixa de imprimir seu olho vivo, sua inteligência assombrosa e seu coração generoso. Ele está tão convicto da glória de uma vida que abrange a mudança, que faz questão de que os outros sejam abalados e deixem a sua complacência confortável. Lembro-me de um encontro em Atlantic City, uma dessas reuniões em fim de tarde que parecem ser um modo de vida, nas conferências. Eu estava orgulhosamente, imagino, um tanto pomposamente regalando Léo com tudo o que eu tinha feito desde a última vez que nós tínhamos visto. Ele escutou com paciência, olhando-me com os olhos brilhantes, e disse: Betty Lou, você deve parar de fazer todas as coisas que sabe que faz tão bem e experimentar uma coisa nova. Eu, imediatamente, voltei para casa, me demiti de tudo o que havia à vista e quase em seguida me dediquei a uma porção de empreendimentos novos, e um tanto assustadores, e me diverti à grande. Se dou ouvidos a Léo? Como dou? E tem cabido a mim, durante o período de nossa amizade, fazer com que os outros também deem ouvidos a ele. Com as mentes e os corações. E, não, ele não é assim o tempo todo, ou seria de supor que ele precisa de um reforço constante das multidões que parecem formar-se aonde quer que ele vá. Ninguém que eu conheça pode desaparecer tão depressa ou para tão longe, quando sente necessidade de restaurar suas energias, sua percepção, suas forças vitais. Pode ser por uma noite, na solidão de sua casa, pode ser um verão numa cabana distante, num rio do Oregon, pode ser um ano numa ilha, acompanhado apenas por suas próprias reflexões e as dos sábios com quem ele aprende avidamente. Ele é uma pessoa muito particular, mas essa privacidade não parece ser tanto uma fuga, um afastamento, como uma ida para um período de despertar e refrescar os sentidos, uma preparação para o crescimento e elevação espiritual e cerebral. Por fim, a pergunta: ele é mesmo assim o tempo todo? Tem uma conotação de homem ou mito? Não é um mito, é muito homem. Muito humano, que de vez em quando tropeça e se atrapalha como nós outros, que sofre com as complexidades da vida burocrática do século XX como nós outros, e que é capaz de se irritar com as desumanidades grandes e pequenas, como nós outros.
Ao contrário de nós outros, ele parece ufanar-se de sua humanidade e das fraquezas, imperfeições e comédias que significam ser humano. Falei do homem, e não do conteúdo deste livro importante, embora conheça este mais intimamente do que aquele. Claro, conhecer um é conhecer o outro, pelo menos em parte. Deixarei que a qualidade magistral do conteúdo fale por si, e só vou preparar o caminho dizendo: preparem-se para embarcar numa linda aventura, regozijando-se com Léo num banquete de vida. Belri Lucrataville.